Uma revolta sem precedentes começou no outono de 2022. Na linha de frente, as mulheres do Irã, cheias de raiva e tristeza. O gatilho dos protestos é a morte de uma jovem mulher, Jina Mahsa Amini. Ela foi presa pela polícia moral em Teherã. A acusação, ela não estava vestida de forma adequada. Após ser detida, Jina desmaia na delegacia. Com graves ferimentos na cabeça, ela é levada a um hospital e morre pouco depois. A família de Jina está convencida de que a morte dela é resultado de violência policial. O país é tomado por uma onda de protestos nunca vista antes. O assassinato de Mahsa Amini desencadeou essa raiva e proporcionou uma maneira de expressá-la de forma intensa. O lema é Mulher, Vida, Liberdade. Mulheres e jovens meninas abandonam o hijab. Isso é muito, muito importante. O lenço na cabeça é um símbolo do governo islâmico. As escolas se tornam locais de protesto. Os jovens se revoltam. Algo revolucionário neste país patriarcal. As mulheres recebem uma forte solidariedade dos homens. Toda a sociedade iraniana sente as consequências da supressão de qualquer liberdade, resultando em nada além de corrupção, pobreza e discriminação. O renomado cantor pop iraniano Mehdi Yarahi é um dos muitos que enfrentam sérias consequências por apoiar as mulheres. Em agosto de 2023, dedicou uma música a elas, incentivando a retirada do véu. O regime classificou isso como um ato ilegal e o prendeu. O governo responde a todas as manifestações com violência extrema. Mais de 20 mil pessoas são detidas. Sentenças de morte são ameaçadas e executadas. Na escola para meninas, mais de 2.000 estudantes foram envenenadas. Muitos suspeitam do regime, mas não houve uma investigação conclusiva. Nikasha Karami, de 16 anos, foi sequestrada e presa durante uma manifestação. Logo depois, seu corpo foi encontrado com sinais de tortura. O regime alega que foi suicídio. Desde o início da revolta, tem havido solidariedade internacional com as mulheres. Pessoas em todo o mundo pedem o fim da ditadura iraniana. For freedom. Atrizes renomadas e mulheres ao redor do mundo cortaram mechas de cabelo e compartilharam as fotos online. Para a iraniana Mahsa Alinejad, o cabelo pode ser um ato político. Há anos, ela conduz campanhas feministas a partir do exílio. Perguntei a mulheres se gostariam de compartilhar suas fotos comigo, momentos discretos de liberdade. Fui inundada com imagens de mulheres no Irã sem véu. Então, criei minhas páginas no Facebook e no Instagram, chamadas Stealth Freedom. Trata-se de liberdade, dignidade e escolha. Por quase 90 anos, os cabelos das mulheres no Irã têm sido palco de batalhas políticas e religiosas. A decisão de usar ou não o lenço na cabeça sempre foi tomada pelos homens, sem levar em consideração a opinião das mulheres. Em 1936, Reza Shah quer modernizar o país islâmico por meio de reformas educacionais e opressão e proíbe as mulheres de usarem véu. Para ele, um símbolo que contradiz o progresso. Em 1941, Reza Shah é forçado a abdicar. Seu filho assume o poder e continua com o processo de modernização. Sob Mohammad Reza Pahlavi, as mulheres recebem a oportunidade de se libertar de papéis tradicionais e, em 1963, conquistam o direito ao voto. Sob o regime anterior, existiam algumas liberdades e as mulheres tinham acesso a diversas esferas da sociedade.
E o novo Shah volta a permitir o uso do véu em público. Ele estabeleceu uma ditadura brutal, enfrentando resistência de forças progressistas de esquerda e também dos islamistas. Isso resultou numa revolução e na deposição do Shah. Os islamistas assumem o poder e Ayatollah Khomeini torna o uso do hijab obrigatório. Os membros da esquerda, que assim como os islamistas lutaram contra o regime do Shah, não conseguem acreditar no que estava acontecendo. Eu trabalhava para um jornal em Shiraz. E ouvimos no rádio que deveríamos usar o hijab no dia seguinte. Todas nós usávamos saias muito curtas. Uma das minhas amigas tirou a saia para cobrir o cabelo. Pudemos ver a parte de trás dela. Rimos muito, não dava para acreditar. Mas os mulás falam sério. Muitas mulheres estão indignadas. Elas vão para as ruas e protestam. A esquerda vê sua revolução traída. Assim como Nahid Persson Sarvestani, que depois disso se dedicou à produção de documentários políticos. Nós da esquerda éramos muitos, mais do que os islamitas. Mas eles estavam melhor organizados, por isso venceram. Quando iniciamos a revolução contra o Shah, buscávamos justiça, democracia. Mas o que recebemos foi 1000 vezes pior do que o regime do Shah. Inicia-se um regime de terror que nos anos seguintes força muitas pessoas politicamente engajadas ao exílio, incluindo a família da jornalista e autora Gilda Sahebi. Ela escreve sobre o Irã enquanto está na Alemanha, abordando também o significado da imposição do hijab. Essa forma de controle é muito importante. Essa repressão é um dos pilares do regime, pois coloca metade da população sob seu controle e cria uma plataforma para construir sua ideologia. A base da República Islâmica do Irã é o controle sobre as mulheres. Legalmente, elas são privadas de seus direitos. O valor de uma mulher é considerado apenas a metade do de um homem. Isso é interpretado literalmente. No tribunal, a voz de uma mulher tem apenas metade do peso. Em caso de acidente, a compensação paga é apenas a metade, como se ela não fosse uma pessoa completa. O direito mais importante que perdemos foi nossa identidade como seres humanos. Tantas coisas são proibidas para as mulheres: cantar, dançar, se vestir como querem, e tudo é sexualizado. Por que o hijab não é obrigatório para os homens? Isso está relacionado à maneira como o corpo feminino é visto, como um local de pecado. Isso significa que o corpo da mulher, a cabeça da mulher e a essência da mulher são humilhados. E junto com essa humilhação, os homens também são humilhados. A sexualidade está no núcleo da questão, pois uma mulher livre tem total liberdade para decidir sobre sua sexualidade. Ela decide se terá relações sexuais, como será, e se quer ter filhos ou não. E essa ideologia extremista pretende controlar tudo isso. Essa forma de controle sobre as mulheres é fundamental para o regime islâmico. As mulheres são muito mais poderosas que os homens, e acredito que há um grande medo disso. Por isso, é necessário reprimir as mulheres se alguém quiser estabelecer um estado de terror. Porque quando as mulheres são livres, quando vivem suas liberdades, esses sujeitos não podem mais fazer o que querem. Então ocorrem prisões em massa. Na prisão, as mulheres enfrentam talvez a mais cruel demonstração de poder. Nahid Persson Sarvestani reuniu ex-prisioneiras para um documentário. What happened to them after they were arrested?
شکنجه باشه ولی برای من شکنجه نیست. من درد پاهام، درد پشتم، درد همه چیزا الان دیگه یادم نیست چه نوع دردی بوده، دردش چه جوری بود. میدونم خودم شب‌های زیادی با این دردا من نخوابیدم. شاید سالها، شاید ماها، شاید لحظه‌ای بوده که داشتم میمردم از دردشون. ولی یادم نیست دیگه اون دردها رو فراموش کردم. ولی درد مسئله تجاوز هنوز با منه. Uma das mulheres que aparecem no filme escreveu um livro sobre seus 9 anos de prisão e sobre a tortura que sofreu. 9 anos de prisão testemunhando execuções tão arbitrárias, torturas e processos de reeducação igualmente brutais. As pessoas precisam saber o que aconteceu. Execuções, torturas e estupros se tornam instrumentos da política até os dias de hoje. Todos que são presos no Irã por motivos políticos são inicialmente colocados em confinamento solitário para que fiquem isolados do mundo exterior. Eles também não têm direito a um advogado. São torturados até que confessem contra si mesmos. Os protestos de 2022 não são os primeiros. Há décadas, as pessoas vão às ruas para lutar por democracia. Em vão. Em 2009, uma onda de protestos varre o país. It was our turn to try our luck. And for a few weeks, we had the feeling of being as close to our target as never before. Elas protestavam contra a administração ultraconservadora de Mahmoud Ahmadinejad, acusando-o de fraude eleitoral. A resposta do regime foi brutal. Pessoas foram baleadas, torturadas ou desapareceram sem deixar rastros. O chamado Movimento Verde falhou. Os manifestantes se concentraram em um tema específico em 2009. Tratava-se da fraude eleitoral. E o slogan dos manifestantes na época era: o que aconteceu com o meu voto? Em 2009, os protestos não questionavam o sistema em si. Os manifestantes afirmavam que houve fraude eleitoral, mas não exigiam a derrubada do sistema. Mesmo as próximas ondas de protesto ainda não questionam o sistema. Em 2019, por exemplo, o motivo foi o aumento dos preços dos combustíveis. Novamente, os protestos foram violentamente reprimidos. Nas manifestações que começaram em 2022, trata-se de algo maior. Agora é sobre a queda de todo o regime. Eles exigem que os crimes de mais de 4 décadas sejam punidos. Dessa vez, não se trata da economia, não é sobre desemprego, não é sobre água, é sobre as mulheres. Esse movimento revolucionário é mais radical do que todos os outros. E ele persiste com as mulheres como força motriz. Essa é a primeira revolução feminista do mundo. O lema é Mulher, Vida, Liberdade. E isso só é possível em um sistema democrático e secular. Após os protestos em massa de 2022, as mulheres continuam a lutar. Com novas formas de resistência e muita coragem cívica, elas fazem o que é proibido, mostram seus cabelos, fazem música e dançam. As mulheres perderam o medo, mesmo sabendo que enfrentam punições cada vez mais severas.
É impossível para mim acreditar que as pessoas retornarão ao ponto de partida, especialmente depois de tanta violência nos últimos meses e no último ano. O ódio em relação ao regime é tão grande. Para mim, é inimaginável que elas retrocedam. Tudo indica que as mulheres não têm a intenção de desistir. Elas continuam sua resistência de todas as maneiras. Na minha opinião, esse regime será derrubado, mesmo que leve algum tempo. Não importa quanto tempo leve, as mulheres iranianas estão decididas. Eu me orgulho de todas vocês e sei que vão conseguir. Mulher, vida, liberdade.